Boa tarde. Uau, né? Que show aqui de cidadania, de espiritualidade. Não podia ter um introito melhor para o tema transição planetária do que esse que nós acabamos de ver, né? Quando nós recebemos o convite aqui para o 17º Congresso Pietro Baldi, obrigado, que hoje nós temos um motivo adicional para comemorar, né? Que é o aniversário de Pietro Baldi, não é verdade? 18 de agosto, 126 anos de Pietro Baldi, celebrados hoje. Uma salva de palmas para o nosso aniversariante. E nós achamos, aliás, tem uma propaganda para fazer, o Marcos me ajude aí, parece que hoje, em homenagem ao aniversário de Baldi, está sendo colocada no ar a livraria virtual do Instituto Pietro Baldi. Então nós todos agora pela internet poderemos comprar as obras de Baldi com toda facilidade que a internet propicia, o que antes era difícil pelo método, né, tal, agora vai ser muito fácil para todo mundo criar o seu grupo de estudo das obras de Pietro Baldi. Então, mais uma salva de palmas para o Instituto pela iniciativa. Mas, voltando aqui, nós achamos que esse tema era muito interessante, muito relevante, porque quando se fala de transição planetária, todos nós temos a consciência, em alguma medida, de que nós estamos vivendo essa transição, de que nós somos atores e participantes dessa época sensacional, maravilhosa, que se denominou com muita propriedade de transição planetária. E que começa com iniciativas como essa, né, que a gente acabou de ver. E, normalmente, nós... Aponta para... Para onde que eu aponto? Aqui? Tá? Aqui. Só está andando a bolinha lá. Agora vai. Uma questão que a gente tem observado ao longo do tempo, que a nossa perspectiva para olhar essa questão da transição planetária, durante muito tempo foi emborcada, foi invertida, né? Então é como se nós estivéssemos literalmente no antissistema de cabeça para baixo, olhando as coisas por uma perspectiva materialista e, por consequência, ruim, né? Então olha só como é que o mundo de cabeça para baixo fica esquisito, né? Dá um desconforto visual, né? Mas é assim que a gente olhou durante muito tempo, todas as profecias, todas as perspectivas, as conversas em torno do fim do mundo chamavam a atenção muito mais para os aspectos negativos da destruição do mundo do que propriamente os aspectos positivos, que são o destino da transição, né? A transição vai de algum lugar para algum outro. Então, a nossa psicologia, durante muito tempo, seja através das profecias de Nostradamus, seja da leitura do próprio Apocalipse e de todos os profetas de todos os tempos, sempre se prendeu muito mais aos aspectos espetaculares, destruidores. O cinema, né, a mídia adora esse tipo de coisa. Então se criou uma cultura de destruição, né? Como se a tal da transição só tivesse aspectos negativos, a semelhança do materialista que, quando fala da morte, ele só vê a destruição do corpo. Ele não consegue entender a morte como início ou como retorno para uma vida maior, né? Ele não consegue olhar a continuidade do processo. Então, assim também a nossa psicologia em relação a esse problema. Muito recentemente o Baldi foi pioneiro, né, nesse esforço, quando publicou a Nova Civilização do Terceiro Milênio, ainda logo em seguida ali ao pós-guerra, né, de apresentar a perspectiva de futuro. Aqui no Brasil, o Chico, com Humberto de Campos, colocando o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Quer dizer, pela primeira vez se descortinou o horizonte, se abriu o horizonte
para mostrar que por trás daquela analogia, daquele ícone, daquele mito do fim do mundo, na verdade havia uma imensa onda de transformação, uma gigantesca onda de renovação planetária que estava por trás da ideia do novo céu, da nova terra, do texto apocalíptico, ou da própria imagem de Ubaldi, da nova civilização do terceiro milênio, ou ainda aqui no Brasil com a visão do coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, para nós, o acerto dessa perspectiva, o entendimento que nós somos atores, participantes, né, cidadãos do início de uma gigantesca transformação planetária, a consciência desse engajamento, a clareza de propósito e de papel pode fazer uma diferença fundamental nas nossas vidas, porque nós corremos o risco nessa circunstância de sermos omissos, indiferentes, alienados dentro de uma oportunidade de vida fantástica que a vida está nos apresentando. Então, conversar sobre esse tema a partir da obra de Ubaldi pode ser a fagulha, pode ser o instante que se nos apresenta de despertar e de perceber: eu tenho uma oportunidade maravilhosa, eu estou numa época fantástica e eu serei um ator consciente, atuante, engajado dentro dessa história que está começando. Durante muito tempo, o homem olhou as bolas de cristal sob o aspecto da mágica, né? Sob o aspecto da curiosidade pueril de quem quer conhecer o futuro, muito mais para atender os seus interesses materiais, aos seus interesses financeiros, sentimentais, né? Numa visão rasteira, infantil, do conhecimento do futuro, do conhecimento das leis da natureza e da própria evolução. Ubaldi muda completamente essa perspectiva, estudando o próprio futuro e a vinda dele, o surgimento dele, a partir do conhecimento da lei de Deus. Como a lei de Deus é o eixo central da obra ubaldiana, e como diz lá o livro dos Espíritos, ela está na nossa consciência, né? E ele nos ensina o tempo inteiro que o despertar, precisava só de água, né? Obrigado. Como ele nos ensina o tempo inteiro que evolução é despertar da consciência, que o grande objetivo da evolução é o despertamento progressivo da nossa consciência, a recuperação progressiva da consciência original perdida, e também o estudo da história, também o estudo do funcionamento da história é todo feito a partir do conhecimento da lei de Deus. Então não é apenas uma projeção de futuro a partir de um insight profético ou algo do gênero, mas uma perspectiva, uma visão de futuro a partir do conhecimento das leis divinas, a partir do entendimento do funcionamento orgânico da vida, e aí sim poder visualizar o futuro com clareza pelo conhecimento adquirido. Então é uma perspectiva completamente nova sobre o entendimento da história, sobre a visão de futuro, e ele clarifica o nosso entendimento e prepara os nossos corações para poder olhar esse tempo com a importância que ele merece, o nosso tempo. Então vamos passar aqui, olha, rapidamente. O convite do Tiago foi que nós nos concentrássemos nas ascensões humanas, né? Só que o tema é tão relevante, tão cativante, que nós decidimos dar uma esticadinha na corda, né? E incluir aqui no nosso estudo 3 obras diretamente relacionadas ao tema, que são a Nova Civilização do Terceiro Milênio, conforme o próprio nome já indica, o Ascensões Humanas como o fecho aqui do nosso raciocínio, e o Profecias, que também tem tudo a ver com o tema, e juntando essas 3 obras, talvez a gente possa aproveitar essa conversa para entender rapidamente
essa visão, essa orientação que o Baldi traz sobre a questão do futuro e da história. Bom, entrando então diretamente aí no tema, a primeira, olha aí, ó, da Nova Civilização, este livro é o roteiro desse novo mundo, o hino dedicado ao novo tipo biológico que nele reinante e inicia o culto de novo ideal de vida. Olha isso lá em 1945, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto que o Baldi nos traz para a boa compreensão do fenômeno histórico é que, independente da ilusão humana de atuar, de decidir os destinos da história, na verdade existe uma lei maior, que é a lei de Deus, que orienta todos os fenômenos do universo, inclusive os da própria história. No momento em que nós nos sentimos como atores e decisores desse processo, nós, na verdade, estamos sendo agentes de uma vontade maior, dentro daquele aspecto, daquele papel com o qual nós mais nos identificamos. Vocês podem dizer, mas e o livre-arbítrio? Você tem o livre-arbítrio e permanece com ele. O papel que você desempenhará dentro da história é aquele mais condizente com a sua qualidade, com a sua natureza e com o seu livre-arbítrio. Mas a história sabe delegar para cada um o papel que lhe cabe. O melhor exemplo que o próprio Baldi se serve é o de Napoleão, que foi muito útil em determinado momento para o avanço do processo histórico, mas que depois que fugiu, digamos assim, das suas atribuições ou do papel que lhe cabia, foi sumariamente descartado, porque não mais interessava os propósitos maiores que a história tinha naquele momento. Então, é importante entender que o processo histórico, ele se insere como parte do processo evolutivo e está situado dentro das leis da natureza, à semelhança de todos os outros fenômenos conhecidos. Em a grande síntese, o Baldi nos ensina a evolução da matéria, a evolução da energia e depois a evolução do psiquismo, como 3 etapas da transformação da substância divina. 3 aspectos da mesma natureza, da mesma substância que anima todas as coisas. Ele cunha uma expressão que é monismo, que não tem nada a ver com mônada, né? Mas sim com unicidade de substância, unicidade da lei de Deus, que atua da mesma forma em tudo que existe, para mostrar que essa lei age sempre de acordo com um determinado padrão em todas as suas manifestações, inclusive na própria história. Então, seja na matéria, quando você pode, por exemplo, lembrar da lei de Newton, da ação e reação. Essa lei que funciona no âmbito da matéria, também funciona no reino do espírito. Esse entendimento hoje nós já temos, já se popularizou. Essa analogia àquela mesma lei de ação e reação que Newton identificou no âmbito da matéria, nós sabemos também que é a base para a lei do karma, né? Então, esse raciocínio que hoje é tão fácil perceber que uma mesma lei funciona tanto no âmbito do espírito quanto no âmbito da matéria, o Baldi utiliza para tudo. Porque se a substância é a mesma, se a matéria-prima da criação é a substância divina, em todas as suas manifestações, a lei de Deus se apresentará da mesma forma. E esse entendimento de que a lei é a mesma, abre a perspectiva do que ele chama do princípio de analogia, porque a partir do entendimento de fenômenos menores conhecidos, é possível entender e estudar fenômenos maiores e mais complexos. Então, diz ele, por isso, na formação e funcionamento das grandes unidades sociais, vemos a reprodução dos fenômenos e o retorno das leis por nós observados nas unidades minerais, vegetais, animais, desde o átomo até as estrelas. Quem tem a oportunidade de estudar, por exemplo, a história da vida e a organização das primeiras bactérias,
poderá verificar diversos fenômenos com analogia absolutamente apropriada ao entendimento da história. Como é que são os processos de união, de formação, de agregação, de disputa, uma série de aspectos estão ali presentes. Então, a partir do conceito do monismo, dessa visão unitária do todo, uma única substância e uma única lei, e o entendimento de que essa lei se manifeste de forma igual e constante em todas as suas expressões, seja no reino mineral, seja no reino vegetal, animal, hominal e todas as etapas que vêm a seguir, possibilita um entendimento dos aspectos históricos, do fenômeno histórico, como parte da evolução biológica. A partir desse entendimento, o entendimento da história sai do casuísmo, né? Sai da voluntariedade e ele passa a ser entendido como parte integrante de uma lei maior, que tem ordem, que tem princípio, que tem ritmo, como todos os outros fenômenos existentes. Então, é uma perspectiva absolutamente original da história, revolucionária em todos os seus sentidos, e ela nos traz uma perspectiva de ordem, uma visão de processo, um telefinalismo para a evolução, um telefinalismo para a própria história. A história é parte da vida, e a vida tem uma lei que organiza todo o processo evolutivo, seja das formas mais primitivas até as mais complexas da sociedade humana. Então, esse primeiro princípio, voltando aqui, de que existe uma lei maior determinando o processo histórico, e que essa lei é a mesma que se aplica a todos os aspectos da natureza, são dois pontos fundamentais para a perspectiva de Ubaldi sobre o fenômeno histórico. Muito bem, avançando, aí nós podemos então cair na pergunta principal, O que será do nosso amanhã? Nós estamos aqui em pleno século XXI, no início da segunda década do século XXI. O que nós podemos esperar a partir do histórico que nós temos, daquilo que a história nos ensina, daquilo que já se passou, e, da mesma forma, o que virá a partir desse conhecimento da lei divina? O Ubaldi nos dá algumas dicas assim fundamentais. Caímos no erro de acreditar que a evolução seja unilateral e retilínea, e não deva o futuro passar da multiplicação de continuação ampliada do presente, como se tudo fosse mais do mesmo, como se nós só pudéssemos esperar do futuro que nos aguarda a extrapolação daquilo que temos hoje. Então, se hoje temos uma superciência, vamos imaginar um homem robótico. Se temos hoje uma vida de contrastes, de opulência, de riqueza e pobreza, vamos imaginar um contraste ainda maior no futuro e assim sucessivamente. Mas ele mostra que é exatamente o contrário. Olha aqui. Por força da lei de equilíbrio, o caminho percorrido por determinado século não pode ser exatamente o prosseguimento puro e simples do seguido pelo século precedente. A vida tem uma lei de equilíbrio, tem uma lei de compensações, e os excessos cometidos num determinado período têm que ser compensados no seguinte, seja no plano individual, seja no plano coletivo. O tal do karma coletivo, que a gente às vezes ouve falar e que começa a chamar a atenção aqui. Olha só a continuação desse raciocínio. Perdão. Cada época tem um objetivo próprio, com que, para de todos os lados equilibrar o desenvolvimento, tende exatamente a compensar o da época anterior. Cada século tem uma lição, cada século tem um objetivo, A Revolução Francesa e toda a renovação que decorreu dela teve o seu momento histórico, teve o seu papel. O século XX, com toda a sua tecnicidade, com toda a sua ciência, toda a sua tecnologia, teve também o seu papel. Mas isso não significa que o século XXI será apenas a continuação retilínea desse mesmo raciocínio. Pelo contrário.
Para que os equilíbrios se estabeleçam, é necessária uma alternação, né? Onde os excessos cometidos ou os crescimentos obtidos por um determinado lado sejam compensados e suavizados pelo equilíbrio, pela compensação em outra direção. Ora, entendido esse princípio, né? Como isso se verifica no nosso caso, do momento, daquilo que nós estamos vivendo? Isto faz-nos pensar em quão grande deverá ser a nova civilização do espírito, se a compararmos com a atual destruição conseguida pela civilização na matéria. Os preparativos são de fato gigantescos. A matéria predominou até o seu limite, até decidir a morte de Deus, até declarar o materialismo absoluto e transformar o materialismo em ciência, em base da ciência, conforme Gilson e Maurício já comentaram aqui largamente. Mas toda essa civilização material, autodestrutiva, cética, fria, indiferente, é apenas o prenúncio, é apenas uma onda gigantesca que precisará ser compensada e alternada por outra ainda maior, que é a civilização do espírito. Então, ao invés de desanimar com esse estado de coisas e com toda essa onda materialista, na verdade, no final, quanto mais escura a noite, mais próximo está o dia. E o dia é completamente diferente e o oposto da noite que o antecedeu. Então, a escuridão da noite serve apenas para nos avisar que o dia não tarda e que os ciclos são opostos, eles se compensam num ritmo regular e preciso. Só que há consequências, né, dessa alternação. Olha só, no capítulo 8 aí da Nova Civilização, o Baldi nos constrói uma espécie de uma trovinha, né, uma forma mais didática, mais simples, de nós percebermos de como esse ciclo de compensações se estabelece. Olha só: crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir. Essa parte a gente conhece tudo, né? É assim o território no qual a nossa civilização construiu, prosperou, se estabeleceu, se definiu, né? Os 20 séculos da tradição cristã, para não ir mais longe, né, podem ser resumidos ali nas duas primeiras frases: crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir. É o resumo do que temos até o momento. O problema são as duas linhas seguintes: empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir. É como se, exatamente devido à psicologia infantil, ao amadurecimento incompleto, nós acreditássemos que a nossa irreflexão, o nosso desvario, o consumismo irrefreado, essa agitação sem sentido que nós chamamos de progresso, né, da qual tanto nos orgulhamos. Eu ouço muita gente falar assim: estou ocupadíssimo, né? Como se a taxa de ocupação fosse sinal de qualidade, né? Às vezes o carro pode estar na areia girando a roda a 1000 por hora sem sair do lugar, né? Então nós confundimos a agitação com produtividade, né? Mas ali, é como se aquelas duas primeiras linhas não tivessem balanço de consequência, que fossem uma causa sem efeito decorrente. Nós acreditamos na impunidade agora, né, com essas crises do meio ambiente, esses primeiros sinais do desgaste do planeta em relação a esse consumo desenfreado e tal, é que começa a cair a ficha: não, peraí, tem alguma coisa errada. É como se a gente estivesse despertando. Então, eu acho que talvez eu não possa mais continuar consumindo indistintamente. Você vai em determinados ambientes, você vê um exagero de consumo, um exagero, e do outro lado uma carência absurda, um desequilíbrio atroz. E a nossa indiferença é tanta, o nosso estado ainda de sensibilidade é pequeno, nós vivemos normais e felizes acreditando que a vida vai continuar assim e que tudo tem que ser assim mesmo. Mas qual é o objetivo da vida? Despertar da consciência. Como é que se aprende a lição?
recebendo os efeitos, as consequências dos próprios atos. Então, é necessário que o efeito venha, para que o ganho de consciência, para que a aprendizagem se estabeleça. Só que é um erro coletivo de séculos e séculos, que tem uma massa, tem uma inércia, tem uma força que é própria, e que não poderá ser resolvido do dia para a noite, né? Um efeito que foi construído coletivamente, solidariamente, durante séculos e séculos, há de ter uma consequência que lhe seja proporcional, porque a vida vive de equilíbrios, de harmonia. Então nós poderíamos abrir aqui essa frase, tem ali, tem uma causa, um comportamento que caracterizou toda a nossa civilização, todo o nosso ciclo civilizatório. Temos um efeito que começa a aparecer, que começa a dar os seus primeiros sinais de desgaste de material, né? E um objetivo, porque o grande objetivo da vida é o despertar da consciência. Então, para nós aqui presentes, esse é um insight poderosíssimo, uma informação importantíssima. Sabendo da lei de ação e reação, sabendo do ciclo de compensação, né, dos contrários, nós já fica claro, já fica evidente para o nosso conhecimento que o futuro que se apresenta, o futuro que se aproxima, não será esse futuro de opulência, de consumismo, de reflexão que nós tivemos até aqui. Porque esse já deu o que tinha que dar, já deu a sua contribuição, para que a civilização do espírito se manifeste, para que a paz entre os homens, para que a harmonia, o amor ao próximo se estabeleçam, é necessário um ciclo de reflexão em cima do que foi feito. E aí novas condições têm que se apresentar para criar esse ciclo de reflexão e de aprendizagem. E a vida não quer essa aprendizagem da boca para fora. Ah, não, entendi. Tá bom, não precisa me explicar, eu já entendi. O que se diz, o que se deseja é uma mudança de atitude, uma mudança no modo de pensar e de sentir, de tal forma que a fraternidade seja lei, para que o espírito unitário se estabeleça e vire instinto. E para que a fraternidade vire instinto, nós temos que caminhar muito, né? Então, a lição precisa ser clara, precisa ser consistente para que um novo instinto de fraternidade, de harmonia se estabeleça. E que a reflexão de todo o desvario que nos trouxe até aqui sirva para um crescimento coletivo. Então, nossa civilização materialista, se considerarmos os princípios que lhe deram origem, lhe dirigem ao desenvolvimento, sofre agora o inexorável processo final da autodestruição. É como se nós estivéssemos consumindo o que sobra, o que sobrou, sem nos dar conta disso, né? Como se estivéssemos nos estertores desse consumismo desenfreado, que é fruto do egoísmo, que é fruto do orgulho. O sujeito consome para parecer mais importante, consome para poder, né, esconder seus desequilíbrios, suas coisas. É uma sociedade toda construída em cima de aparência. Toda está doente, mas está sorrindo. É a cultura do sucesso, né? Está doendo, mas está sorrindo. O negócio é parecer. Segue firme. Segue firme, porque, né, vizinho não pode ter. O coração está em frangalhos, está estourado, a família está com problema, mas segue sorrindo, né? Então, essa cultura da destruição, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, só podia levar a um resultado destrutivo. Mas tem mais. Tivemos hipertrofia, olha só, hipertrofia dos meios materiais. E no bem-estar, atrofia do espírito. Hoje a nossa civilização é toda hipertrófica no material e toda atrofiada no espírito. Eis-nos, pois, nas posições inversas, quer dizer, com pobreza de meios materiais e a dor que nutre e enriquece.
Quer dizer, o futuro, para ser oposição ao presente, para trazer uma lição nova, precisará criar condições completamente novas e diferentes de contrição do material para a expansão do espiritual. Assim, através da privação de tudo quanto anteriormente abundou, com poucos frutos no sentido evolutivo, chegamos ao desenvolvimento de tudo quanto anteriormente faltou, e isso com frutos para o progresso espiritual. É uma inversão completa. Aí você diz, mas como é que pode isso? Nós estamos no auge aí da riqueza. Há poucos anos atrás estava se falando em sobra de poupança pelo mundo afora, investimentos gigantescos, agora já começa a tremer um pouquinho, né? Já se fala na crise e tal, mas há pouco tempo atrás estava sobrando capital ao redor do mundo, empréstimo a juros baixíssimos, né, circulando o planeta, etc. e tal. Olha a perspectiva que está se apresentando. Deus tira os bens das mãos de quem os conquistou e não sabe usá-los. Tanto assim que de seu emprego só lhe resultam danos e nenhuma vantagem, e concede-os novamente apenas quando houver aprendido a utilizá-los. Aí a gente fica perguntando, mas como é que vai ser isso? Peraí, vai sumir o dinheiro? Não, como é que tipo de contrição será essa? Que tipo de restrição será essa? Tão forte, tão clara, tão relevante, que nos leve a essa reflexão, a essa transformação que está se anunciando. Aqui, ó. Eu fui pegar lá no Rustem, né, publicado em 1866. Olha essa página, recebida lá pelo Émile Collignon, em 1866, 20 anos antes da encarnação de Ubaldo, né? O abuso que o homem faz de tudo que está ao seu alcance ocasionará a destruição dos animais, das plantas alimentícias, das árvores e mesmo das flores. Privado gradualmente dos recursos que a terra lhe fornece, ele buscará na ciência um remédio para essa privação. Criará então uma alimentação factícia, produto de combinações químicas. Isso em 1866. Ou seja, não é questão de falta de dinheiro. Você vai ter o bolso cheio de dinheiro para comprar água, não vai ter água para comprar. Você vai ter, né, a bolsa cheia de dinheiro para comprar uma maçã, não vai ter uma maçã para comprar. E e essa restrição, essa contrição, o efeito dos excessos cometidos contra a natureza, vai nos colocar num cenário completamente novo, de contrição, de restrição, de pobreza, né? Uma vida completamente limitada pelos excessos cometidos, pelas consequências dos excessos cometidos durante gerações e gerações. No egoísmo, é meu, e agora? Como é que faz? Então, aí a primeira pergunta, você fala, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Eu vou estar encarnado ou desencarnado, né? Eu já fiz a minha parte, deixa eu voltar e tal. Gente, não vai ser nada de um dia para o outro, né? O Paulo tem uma frase mais à frente aqui, ó. Primeiro das gerações, né? Da questão de quanto tempo isso vai levar. As gerações que morrem deixam as gerações que nascem, e estas devem aceitar com o nascimento uma série de desequilíbrios ao longo dos séculos e milênios. No destino coletivo, acontece com os povos o mesmo que no destino individual, sucede aos indivíduos, isto é, nossas obras nos acompanham a toda parte. Se você participou do problema, você vai ter que participar da solução, seja encarnado agora, seja reencarnado depois, como neto, como filho, como bisneto, etc, etc. Somos todos solidários no problema e seremos todos solidários nas consequências daquilo que juntos criamos. Um dos pontos mais básicos da obra baldiana é esse princípio de responsabilidade e de equilíbrio, a cada um segundo suas obras, seja individual, seja coletivamente. Nós criamos ao longo dos séculos
em diferentes papéis, em diferentes nações, em diferentes idiomas, em diferentes contextos, esse produto civilizatório que está aí agora. Nós ainda nos sentimos confortáveis dentro dele. Eu sempre digo assim, se fosse num mundo superior, num mundo de gente boa, jamais uma criança ia dormir na rua. Para e pensa, a gente deve estar numa situação crítica para dormir. Se seu filho estivesse dormindo na calçada, você ia conseguir dormir? Não ia, né? Diz assim, seu filho está dormindo lá na sarjeta, você vai ficar em casa dormindo, com a cabeça no travesseiro de pena de ganso? Não vai, né? Você vai sair correndo para tirar seu filho lá da sarjeta, não vai? Agora, quantas crianças dormem na rua e você dorme tranquilo? Porque não são filhos seus. Percebe o estado da nossa apatia, o estado da nossa indiferença? Não é meu, aí eu durmo. Se fosse num mundo civilizado, num mundo realmente de espíritos bons, aí você fala assim, esse é o mundo de espírito atrasado. É claro, quem são os atrasados? Somos nós. E conseguimos dormir numa circunstância dessa. Tem muita gente no lixão, aí você está no meio de uma refeição, nem sente, né? Está lá feliz e tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Então nós somos solidários nessa história, não adianta, né, fugir. São desequilíbrios econômicos, sociais, morais, políticos, psíquicos, orgânicos. As novas gerações ou se reequilibram pagando, ou somente os mantém, suportando-os ou aumentando-os, arruinando ou deixando ruína. Então agora vai depender, vai chegar o momento de desolação, né? De, meu Deus, o que fizemos? Na hora que os efeitos começarem a aparecer de uma forma mais clara, o que vai aparecer, meu Deus, o que fizemos? Sabe aquela coisa, você se mexe, de repente aparece uma rachadura no chão, meu Deus, o que está acontecendo? Os efeitos vão começar a aparecer de uma forma que vão levar a um estado de introspecção, a um estado de reflexão coletiva. O que nós fizemos? Como é que nós não vimos que o problema estava se apresentando dessa forma? E aí é esse momento que o mundo lá fora vai precisar desesperadamente de uma atitude positiva, de uma atitude de liderança, para dizer, vamos corrigir os nossos problemas, existe a possibilidade de suavizá-los, de corrigi-los, de lidar com eles, mas a primeira sensação coletiva vai ser de estupefação, de desolação. Meu Deus, e agora? Nossos amados filhos pagarão por aquilo que necessariamente gozamos, ou gozarão das forças por nós acumuladas. Quem aceita determinada posição deve suportar a responsabilidade. Os recém-nascidos são continuadores. Ninguém aparece do nada na forma de criancinha. Você é um espírito lúcido que vai se encarnar, que faz parte dessa história, que está nesse contexto e vai precisar dar a sua contribuição dentro dele. O grau de responsabilidade, de consciência da própria responsabilidade vai crescer tremendamente. Quanto mais o declive aumenta e se torna perigoso, mais difícil é sabermos voltar atrás e recompor-nos. Aí a importância das crianças. Quanto mais cedo nós começarmos o despertar da fraternidade, da prodigalidade, como é que é lá com Francisco, né? Obediência, pobreza, castidade, né? A pobreza na forma de frugalidade, de sobriedade nos costumes, etc. Quanto mais cedo nós começarmos a tomar consciência dos efeitos deletérios do nosso modo de vida atual e começarmos a reversão de valores, de princípios, de modo de vida, mais suave vai ser a rampa no futuro. Quanto mais longe nós levarmos esticar a corda, quanto mais longe nós levarmos o desequilíbrio, mais difícil vai se tornar para as gerações futuras. Daí o sentido de urgência. Os trabalhadores da última hora foram todos convocados porque o trabalho é grande para ser feito. Para poder reverter essa situação da forma mais amena possível, com o maior tempo, o maior prazo possível.
Lembrei da frase de João, né? É preciso que eu diminua para que ele cresça, é preciso que a matéria diminua, é preciso que os interesses materiais individuais e coletivos sejam reduzidos para que esse surgimento da civilização do Espírito seja o mais breve, o mais rápido possível e mais suave. E outra coisa, a gente pensa muito na espetacularidade do fim do mundo, né? Aquela coisa, a gente ficou impregnado com aquela visão cinematográfica, então a gente pensa sempre numa coisa espetacular, naquela coisa da onda, como é que é, de tsunami lá da Ásia, morreram num instante quase 250 mil pessoas, né? Esse é um fato espetacular, não precisa ser mais espetacular do que isso, né? De um instante desencarnado, 250 mil pessoas, já é espetacular o bastante, mas a gente vê os filmes e fica querendo mais, né? Mas será que vai, né? Então olha essa frase aí de Ubaldi, ó. Os caminhos de Deus gostam de esconder-se nas formas do desenvolvimento normal. Não vai ter uma placa dizendo assim, ó, agora está na hora de você acordar. Agora está na hora de você se tornar um cidadão mais consciente, mais lúcido e mais espiritualizado. Não vai ter placa na rua dizendo isso. A própria vida, as próprias circunstâncias é que vão trazer esse amadurecimento para a gente. Em algum momento você vai sacudir, aquele convite que foi feito para ser instrutor, eu vou aceitar, eu aceito, me dá alguma tarefa, eu quero fazer alguma coisa. Em algum momento vai cair a ficha. Você vai estar vendo novela de noite, né? Avenida Brasil. Né? Você vai, não, eu sei que ninguém aqui vê, que todo mundo se ocupa de noite fazendo coisa boa, coisa útil, né? Eu sei, isso aí é exemplo para quem está lá fora, né? Mas em algum momento, alguém, que não somos nós, estudiosos de Ubaldi, né? Vai estar vendo a Avenida Brasil, e a Nina com a Carminha, a Carminha com a Nina, né? Carminha com Nina, né? Aí você vai pensar assim, você vai, meu Deus, aquele convite que foi feito da Faculdade de Pedagogia, era hoje a aula? Aí você vai olhar para o relógio, será que ainda dá tempo de chegar lá? Né? Vai ter uma hora da vida que vai começar a cair a ficha assim, não, mas eu posso fazer um pouco mais. Eu, em vez de ver os 5 dias como novela lenta, eu posso ver 4, né? E um dia eu vou lá na Faculdade de Pedagogia, né? Já é um princípio, né? Então, não vai ter placa no meio da rua, gente, dizendo assim, não, agora vai, estão todos convocados, não vai ter anúncio no céu, né? Esse vai ser um processo, as contrições, as restrições vão sendo progressivas, a tal momento que vai cair a ficha individualmente e coletivamente. O melhor é que você perceba logo, o melhor é que você, né, desperte logo, mas esse processo será natural. Olha aí, ó, no Profecias, logo no início aí, ó, no capítulo Gênesis da segunda obra, somos todos chamados a colaborar numa obra imensa. Somos todos chamados a colaborar numa obra imensa. O que está de volta é o cristianismo do Cristo. Quem quiser me seguir, que pegue sua cruz e siga-me, não é isso? Então, é trabalho. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Não se vai reverter esse quadro a preço de comodismo e de fazer mais do mesmo. O que nós estamos fazendo, o que está aí fora, é espelho do que nós estamos fazendo, rigorosamente, nem mais nem menos. Para mudar, tem que fazer alguma coisa diferente. Ficar vendo a Avenida Brasil não vai ajudar, né, a mudar a realidade aqui fora. No Profecias, o Ubaldi mostra exatamente aí, discute, né, o porvir do mundo a partir da situação do contexto de pós-guerra. Então fala ali dos anos 50, da Guerra Fria, faz diversas profecias da unificação europeia, né, que depois se confirmaram, né? Tem diversas citações, e mostra o método das revoluções. Que método é esse? Onde um determinado país, uma determinada nação, encampa uma ideia e a percebe, a entende como absoluta e serve para irradiá-la enquanto está afim, enquanto está em sintonia com ela.
No momento em que não atende mais o propósito da história, aquela ideia se desliga, se desconecta daquele grupo, daquela nação e se irradia internacionalmente, universalmente. Então, dá diversos exemplos. Né? Primeiro, mostrando esse aspecto destrucionista da nossa cultura, né? Onde diversos valores, isso principalmente no século XX foi um exemplo perfeito disso, né? Onde valores seculares estabelecidos foram sendo desmontados progressivamente, sem que nenhum valor novo fosse colocado no lugar, criando uma situação de caos, de aética, né? De inexistência de ética, caótica. E prossegue nessa análise, dizendo a arte, a música, a literatura, a pintura contemporâneas, tudo que pode exprimir o que é a alma e sua elevação, se apresenta negativo, isto é, caminha não em subida, mas em descida. Não é construção, mas destruição de valores. Isso foi uma característica marcante, principalmente da segunda metade do século XX, a partir do pós-guerra, né? Ficou muito evidente, era uma destruição sucessiva de valores, em todas as expressões culturais, artísticas, isso fica muito nítido. Espiritualmente, traduz o Baldi, o mundo considerado civilizado está em fase de dissolução. Ele percebia claramente a sucessão desse caminho, a continuidade desse caminho. Como lutar agora contra essa onda histórica? Não lembra ela que dominava o Império Romano nos tempos do Cristo, quando ninguém mais acreditava nos deuses? Ou a da vazia e madura civilização da aristocracia francesa, à véspera da Revolução? O materialismo religioso, tal como o capitalismo egoísta de hoje, não é essencialmente o mesmo de então e não cometeu e comete os mesmos erros? Nós não percebemos o problema. Como nós temos a nossa psicologia absolutamente em sintonia com o nosso próprio tempo, nós somos parte do problema e não da solução. Tem aquela história do sapo, né, que se você coloca um sapo numa frigideira fria e liga o fogo brando, ele morre, porque a temperatura do corpo dele vai mudando suavemente e ele não se dá conta do choque térmico e acaba morrendo. Se você coloca ele em cima da chapa quente, ele pula, porque o contraste chama a atenção dele para o perigo. Então, é mais ou menos a nossa situação. Nós não temos consciência da inadequação do nosso modo de vida estabelecido, porque ele está em sintonia conosco, porque nós somos parte dele. Quando começa esses primeiros lampejos, que alguma coisa está errada, alguma coisa precisa mudar, é já fruto da reflexão, já fruto do início da transformação. Mas é por isso que é tão difícil falar lá fora sobre isso. Porque você vai estar nadando contra a corrente, você vai estar falando contra a natureza, mas peraí, está tão bom. Acabei de comprar uma TV flat, agora eu estou feliz, porque tem aquela TV grande, então a minha felicidade está resolvida, né? Então, qualquer fala de sintonia, digamos assim, com esse modo de pensar, tem muito pouco eco, né? Porque está contra um modo de pensar do nosso tempo. Esta é a corrente do mundo de hoje, ainda existe isso, nós estamos ainda na reta final desse processo. E a técnica da vida, ela deixa o livre-arbítrio, aí sim o livre-arbítrio, né? Ela deixa você esticar a corda até onde você quiser. Não, mas eu quero ir consumindo tudo. Tem que botar 3 planetas Terra para dar conta do consumo. Não, pode seguir. Quando faltar, aí você pensa, não tem problema, vai seguindo, né? Então, é essa a onda histórica presente. Mas esta é apenas a da fase atual, destruição que ela necessita para desimpedir o terreno para as construções novas. Estas virão amanhã. Então, nós que já entendemos a complementariedade dos ciclos, né, e dos ciclos opostos, já sabemos também que depois dessa etapa destrucionista, haverá uma etapa construtora. Uma etapa em que será necessário reconstruir o que foi perdido, e refazer, né? E é essa fase que nós estamos começando agora, que precisa da virada, que precisa de gente, precisa de pessoal, para dizer, não é isso que vai ficar. Ao contrário,
Perdão, o ciclo histórico nos favorece. Alguém que está com a chama na mão já está vendo o sol no horizonte, percebendo que ele é muito maior do que a chama, que vem reforços, que vem o dia, e que a luz pequena que a gente carrega hoje vai ter uma ajuda imensa, porque o ciclo histórico, ao contrário do que acontece hoje, que favorece os destruidores, vai favorecer os construtores. E aí nós estaremos na corrente positiva de reconstruir, refazer, acertar, corrigir, aprimorar. Então, não desprezemos o progresso técnico, porque ele teve seu momento, teve seu lugar, mas todo esse ciclo que está se encerrando precisa passar e precisa ser superado. Então ele mostra a questão das 3 ideias, né? A Revolução Francesa, que trouxe liberdade política, a Revolução Russa, que chamou a atenção para a liberdade econômica, né? E a liberdade do espírito como a terceira grande ideia, que é essa nova civilização, essa civilização predominantemente espiritual, que nós vamos começar a construir a partir do fim dessa fase destruidora. Então, o Brasil é apresentado como um potencial, né, expoente dessa nova civilização do espírito. Assim como a França foi da liberdade política e assim como a Rússia chamou a atenção para a justiça econômica, o Brasil tem o potencial, tudo está a seu favor para que, secundando os impulsos da história que ela oferece, mas jamais coage, possa ele desempenhar essa sua função e missão de coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas não está decretado em lugar nenhum que vai ser assim se nós não nos colocarmos como agentes disso. A missão, como qualquer missão que se apresente, coletiva ou individualmente, ela tem que ter uma adesão. Então não adianta, nós seremos o coração do mundo, pátria do Evangelho. Dormindo em berço esplêndido não vai dar. Então, é importante, a questão é apenas de que o Brasil aceite e queira, de ser realmente esse elemento propulsor da fraternidade universal, da colaboração, desse novo modo de vida que se fará necessário a partir dos efeitos desse modelo que nós temos hoje. Então, enfim, as profecias. Então, eu acho que até agora já serviu para mostrar a diferença da qualidade da conversa quando você traz a obra de Ubaldi para analisar essa questão da transição planetária, do que simplesmente ficar colecionando profecias. Ele até passa, no Profecias, ele passa por diversas, citando, destacando em alguns momentos, tal, mas não é isso o que nos interessa, não é isso que vai fazer diferença para a gente. O conhecimento do contexto, o conhecimento do papel, o conhecimento da mão da história, do sentido da história que é importante, porque é esse que vai determinar a nossa atitude e a nossa adesão. O fato específico, se vai ter um cataclisma à direita, se vai ter um cataclisma à esquerda, não nos faz diferença nenhuma. Porque se você tiver que desencarnar com a pedra cair na cabeça, você vai desencarnar com a pedra cair na cabeça. Se você tiver que desencarnar no cataclismo, você vai desencarnar na tsunami, no que quer que seja, não vai fazer diferença nenhuma, você vai desencarnar do mesmo jeito. E vai reencarnar, e vai continuar com o problema, não é isso? Exatamente. Né? Vai ter que continuar trabalhando do mesmo jeito. O modo de desencarnar ou a roupa que veste não muda o seu papel nem a sua função. Né? Então, ele passa aqui por diversas profecias, começa pelo Apocalipse, mostrando, né, que o Apocalipse é o livro que melhor traduz o nosso tempo. Né? Então, no nosso tempo, para não ter dúvida, ele diz, claro, peguei a citação bem curtinha, bem sucinta, mas o Apocalipse é nosso, deste nosso tempo. Então, diz respeito à época que nós estamos vivendo, para não ter ilusão. Né? E ele volta àquela questão do aspecto natural das transformações. Né?
Então, a tempestade procurada pelos maus toma o aspecto de um cataclisma natural. Pode ser, por exemplo, a mudança da natureza. Né? Pode ser, por exemplo, a mudança da natureza. E todos se esconderam nas cavernas e rochas das montanhas. Esta é a última tentativa para salvar-se das incursões aéreas, que desta vez serão atômicas. Pode ter um terrorismo nuclear? Pode. Infelizmente, como é a frase de Ubaldi, a única garantia de paz é a eliminação de todas as armas. Enquanto existir a arma, ela pode ser utilizada. Não adianta essa coisa, não, eu posso ter arma e você não pode. Né? Que é mais uma vez uma relação de poder, blá, 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 né? Da ordem internacional. Ou nós aprendemos a eliminar todas as armas, ou nós estaremos sempre sujeitos a ser vítima delas, por afinidade natural. Então, tem essa possibilidade? Pode. É claro que seria um cataclismo gigantesco, etc, etc. Mas, outra vez, não é o mundo quebrando e rachando ao meio. Né? Pode ser um problema localizado, terrível, mas localizado, como foi a primeira explosão da primeira bomba. Nostradamus, ele cita diversas, né, passagens, o materialismo como o grande anticristo, né? A perseguição, a fuga do Papa, e aí combina com Malaquias, a gente vai citar aqui Malaquias, toda a crise que a igreja vai passar, né? Já está passando, mas enfim, pode ainda avançar, e aí todo um modo de religiosidade que talvez não se modifique, né? Esse profissionalismo religioso, essa hierarquia religiosa, todo esse modelo de religiosidade talvez esteja com os dias contados, em troca de uma espiritualidade interior, não sectária, não profissional, enfim, né? Um outro modo de expressão religiosa íntima e não de adesão, né, societária. A Europa à beira da guerra e da desordem, e o fim da Inglaterra, que ele cita, eu só trouxe porque aparece lá no texto. O Malaquias, que ficou conhecido pela sua previsão dos 111 pontífices, sendo mais 6 a partir do Pio XII. Aí, como eu sei que todo mundo ia ficar curioso, eu fiz a tabelinha para a gente poder ver. Então, assim, quando eu citar isso, todo mundo vai querer, mas qual é o último Papa? Como é que é? Até onde que vai a profecia dele? Aí eu peguei e fiz a tabelinha só para ver, mas vou passar rápido aqui, ó. Então, olha, ó, Pio XII, depois como é que é ali? O Beato João, depois o Paulo VI, João Paulo I, Paulo II, e vai seguindo. Atualmente ali o Bento XVI, e na conta do Malaquias tem mais um, que é o Petrus Romanus, né? Que seria o Pedro, não o balde reencarnado, não, cara. Não, o que vem depois é que, né? Aí não sei. Mas o que se sinaliza aí? Uma crise na igreja. Qual vai ser o desfecho? Como é que vai ser? Outra vez, não nos interessa. O fato é a igreja se transformando, todo o modelo de religiosidade, estabelecimento social da religiosidade vai mudar, porque ela tem peso específico suficiente para isso. O zodíaco, ele traz exatamente essa coisa de Saturno ali e Urano, Saturno conservador e tradicionalista, Urano inovador e revolucionário. Então, todo esse momento de contrastes que nós estamos vivendo. Cita as pirâmides. Os egípcios eram bastante sábios para abarcar com um olhar 5.000 anos de história e prever a tanta distância do tempo? Parece que sim. Olha aí. E aí ele faz toda uma análise fantástica das pirâmides, da arquitetura, etc. Cita Daniel, mostrando a correlação entre o texto de Daniel e o Apocalipse, dando uma releitura completamente original do sonho lá de Daniel para o Nabucodonosor, né? Então, toda uma releitura das profecias de Daniel relacionando com o Apocalipse. E aí, por que eu citei essas coisas todas? Por causa da questão das datas. Porque em diversos momentos, diversas pessoas já me citaram, mas o Baldi fala do ano 2000, e agora está em 2012, né? O Baldi errou, né? Então, eu fiz questão de trazer essa questão das datas.
Então, em diversas passagens, ele cita o ano 2000, 2001, cita os profetas e a referência que eles faziam a essa data, etc, etc. Só que, para quem fizer a leitura com mais atenção, pode até ser que o episódio de 11 de setembro, que foi em 2001, né, seja, digamos assim, um símbolo de que a vida tenha permitido para marcar uma transição de época, mas o que o Baldi diz é o seguinte, mudam as imagens e os pormenores dos acontecimentos e das datas, mas permanece um fundo idêntico. Os pormenores não interessam a nós. A data, assim, você vai ser em 11 de setembro, se vai ser em 15 de setembro, não faz diferença nenhuma. O que está se mostrando é o seguinte, o ano 2000 pode servir como um marco de um processo de transição. Agora, é nova civilização do terceiro, para mostrar que é um processo longo, duradouro, complexo. A natureza não dá saltos e não vai mudar suas regras para nos agradar e parecer um filme, né, de edição rápida. Então, o que nos interessa, isso para nós todos aqui presentes, é ter achado o grande fio condutor da história e ver que no conjunto todos esses mirantes, todas essas formas concordam na direção, concordam na seta indicada para aquilo que vai acontecer. Então é para não ter dúvida, ele passa por todas as profecias para mostrar, todos os profetas, todos sinalizam essa transição, todos apontam essa época que nós estamos vivendo como o epicentro desse processo de transição. Então isso é que é importante. Mas será que não dá para adiar um pouco? Não dá. Você já está, você foi encarnado no período certo, você está aqui na palestra certa, ouvindo, né, o Baldi, para poder despertar a sua consciência e perceber o que você pode fazer nesse contexto que está se apresentando. E aí chegamos nas ascensões humanas. Nas ascensões humanas, o que o Baldi nos mostra? Progresso e unificação. Nós estamos na era da unidade. Estamos naquele momento em que todas as diferenças regionais, geográficas, precisarão ser resolvidas no sentido de uma nova grande humanidade, no sentido de humanidade, no sentido de integração final do planeta, da grande sociedade global, com o mesmo objetivo, com paz, com harmonia. Essa é a missão, essa é a tarefa do momento. Então, a organização será tão ampla quanto a conscientização. Ninguém, há 50 anos atrás, imaginava a Europa unificada. Ninguém. Né? Você imaginar, no auge da Guerra Fria, que a Europa estaria com uma moeda única, com um governo central, etc., ninguém podia imaginar um negócio desse. Foi um avanço que talvez tenha alterado os destinos do mundo positivamente, foi a unificação da Europa. Um dos maiores desafios, mas uma das maiores conquistas da humanidade de todos os tempos foi a unificação da Europa. Mas isso precisa continuar, precisa prosseguir, precisa evoluir, né? Desponta uma tendência à fusão de todos os povos em uma humanidade e o conceito de uma grande pátria que abraça todos eles. Já está se falando agora num banco central único na Europa por causa da crise. Então, a unidade política, unidade econômica e unidade religiosa. Unidade religiosa não no sentido da extrapolação ou do esmagamento de uma expressão religiosa em sentido de outro. Uma coisa que nos preocupa sempre assim, o espiritismo vai se universalizar, como se ele fosse substituir todas as religiões. E lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, você tinha judeus, tinha árabes, tinha protestantes, gente de todos os credos. Se espiritismo é cristianismo redivivo, né? E o Baldi exatamente traz a coisa do cristianismo redivivo, ele só pode ser interno. O reino de Deus se encontra... Ele não pode ter a expressão exterior indiferente. Continua. Né?
a expressão exterior é indiferente, você pode ter qualquer veste religiosa. O que vai modificar e vai fazer de você cristão é a sua atitude de vida. A sua atitude de vida. Você pode ter qualquer roupa, pode ter qualquer expressão religiosa, qualquer idioma, qualquer coisa. Se você tem uma atitude de amor ao próximo e amor a Deus, você é cristão. Qualquer que seja a sua religião. Olha que coisa. A cristandade como um estilo de vida, como uma atitude de vida, e não como uma religião a concorrer com as demais, porque ela é universal. Então o cristianismo passa a ser um sentimento, uma atitude, e não uma instituição religiosa. Olha que bacana. É esse sentimento religioso, é essa expressão nova de religiosidade que vai se universalizar. Então, não interessa o que você acredita, se nós nos amamos, se nós nos confraternizamos, se estamos juntos, nós somos cristãos. Então, é desse tipo de unidade. Então, resumindo aqui os três, como é que nós chegamos lá? O que a vida está nos trazendo são problemas comuns, problemas grandiosos, como nunca vistos e comuns. Então, o principal deles, o primeiro deles, as crises econômicas, são só um ensaio de orquestra, né? Que reorganizam os interesses, quebram, desfacelam, digamos assim, cristalizações antigas para permitir um novo arranjo. Mas o melhor exemplo é a crise ambiental. Olha aí. Não vai ter, lá no Rio tem aquelas campanhas do dengue, né? Da anti-dengue. Então, assim, mosquito não tem lado do muro. Ou todo mundo faz sua parte para corrigir lá o negócio do mosquito, ou vai ter dengue para todo mundo. Né? Tem problemas que extrapolam o interesse regional, financeiro. Na hora que falta água, meu amigo, não tem aquela coisa, tem que dar um jeito. Né? É uma questão que extrapola o interesse pessoal, institucional, social. Tem que resolver. A ameaça de terrorismo nuclear. A paz, para ser estabelecida, tem que ter a participação de todos. O desarmamento completo é a única solução para a paz definitiva. Isso nos ensina o Balde. Então, para chegar lá, como é que se consegue isso? Como é que se elimina essa possibilidade desse risco? Outro problema de alta complexidade que vai exigir a integração de todos em busca da paz e do desarmamento completo. Olha outra profecia lá dos 4 evangelhos em 1866. De Rustem. Exatamente, já está lembrando aqui, ano que vem é o Congresso Rustem, então aqui serve de degustação. Olha só, o frio sucederá ao calor, e o inverno ganhará a natureza toda. Quer mais constrição do que essa? Não? Quer mais contrição do que essa? Quer mais... Olha aquela coisa, tem dinheiro, estou com dinheiro cheio, a água está toda congelada na sua frente, você faz o quê? Até o dinheiro vai estar congelado. Queima o dinheiro, exatamente, é muito bem, ela vai queimar o dinheiro para derreter a água, né? Perfeito exemplo. Diga. Não, mas esse é o refresco que o Cuiabá merece, né? Aqui vai ficar ameno o negócio, vai ficar fresquinho, né? Dizem que o Brasil vai receber os povos de todas as coisas. Vocês estão congelados aí, pode vir para Cuiabá, que aqui vai estar fresquinho, né? Vai ver que é por isso que o Congresso, um ano com o Congresso Rustem, outro ano com o Congresso Balde, é porque o Cuiabá tem um papel, fica no centro da América Latina, hein? Olha aí, ó. Vamos lá. Então, entendeu agora o que o Balde quis dizer lá com o poeminha dele? Agora dá para entender melhor, né? Ali, ó. Crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir, empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir. Se quiséssemos definir o tipo da nova civilização e o comparássemos com a atual, poderíamos chamá-la de civilização retificada.
Isso que a gente chama de civilização não é civilização, nós já vimos isso, né? Tem diversos indicadores que nos mostram que não é civilização. Mas é como se nós tivéssemos que voltar e rever cada ponto daquilo que nós fazemos no dia a dia para dar um sentido e um valor diferente. Então, os 4 evangelhos também lembram, esse progresso muito lentamente se dará. Não adianta imaginar que também agora vou e que essa consciência coletiva surgirá por encanto. Vai levar tempo, né, para que tudo se resolva. Então a pergunta principal é, o que fazer? Nós que estamos aqui em Cuiabá, abrigados no 17º Congresso Pietro Baldi, né, tendo a possibilidade de trabalhar a nossa lucidez, a clareza das nossas ideias sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre a tendência que se apresenta para o futuro, né, sabendo que a humanidade vai passar por momentos difíceis, que essa transição será necessária para a nossa reflexão, para o despertamento dos valores mais altos e mais sagrados da nossa consciência. O que nós podemos fazer? E aí, a primeira notícia é o seguinte: o peso vai ser muito grande para carregar sozinho. Nós não precisamos de heróis, não precisamos de heróis. Não adianta imaginar que, fulano ou ciclano, não adianta, não são heróis que vão resolver o problema. O esforço vai ter que ser coletivo. Por isso que o Baldi fala em colaboracionismo. Por isso que é o cristianismo redivivo. Por isso que se fala em evangelho. Lembra que o Baldi fala que o evangelho é do futuro, né? O evangelho pertence ao futuro. Só que o futuro chegou. Nós precisamos desesperadamente ensinar as nossas crianças como dividir as coisas, como compartilhar as coisas, como colaborar com tarefas, porque elas vão precisar disso para viver. Não é uma questão de opção. Essa fraternidade de Araque que a gente tem hoje, que só vai até a página 15, para elas não vai servir, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. A gente acha que é fraterno, né? Mas essa nossa fraternidade primitiva não vai ser suficiente para aquilo que ela vai precisar. Ela vai precisar dividir mesmo, colaborar mesmo, tem que fazer o trabalho, todo mundo tem que participar, não dá para se encostar. Ela vai ter que ter dentro dela uma atitude nova de compromisso, de comprometimento, de engajamento, de participação, exatamente essa que nos falta hoje. Por isso que o mundo lá fora está assim. Então é uma transformação muito mais profunda, é o evangelho na essência, o evangelho no sangue, para que elas estejam preparadas para vencer essas adversidades que farão parte da transição. A paisagem vai parecer um deserto, e vai ter que ter alguém, ou muitos alguém reunidos, e com uma cabeça muito boa, para poder plantar a primeira flor. Vai ter uma hora que ninguém vai ter energia para plantar a primeira flor, mas alguém vai ter que dar o primeiro passo e dizer, vamos em frente, vamos levantar a cabeça, a gente construiu o problema, a gente vai ser capaz de resolver. Vai ter uma hora em que a paisagem não vai parecer nada bonita, e alguém vai precisar saber olhar para ela e ver que ela pode ser diferente, e acreditar nisso, e trabalhar para que seja diferente. Vai ter uma hora em que o problema vai parecer tão grande que pode levar ao desânimo, mas outra vez, alguém vai precisar levantar a voz e mostrar que essa paisagem poderá ser transformada se todos fizerem a sua parte. É por isso que a gente diz, é a hora da volta do cristianismo do Cristo, é a hora da dedicação ao próximo, é a hora da dedicação ao todo, é a hora de fazer a sua parte, de sacudir, de despertar, de acordar, para que o Baldi diz isso diversas vezes, para que toda essa teoria não seja vã,
Imagina a gente ficar aqui estudando o balde, aí volta daqui super culto, super erudito, com as teorias mais complexas na cabeça, grande síntese decorada de trás para frente, e não mudou nada. E o que você vai fazer disso tudo? O mundo está cansado de teoria, mas farto de teoria. A de Ubaldi vai ser mais uma? Então agora eu já estudei isso, agora estudo o balde, pronto, meu currículo está completo, eu tenho a última das teorias na cabeça, meu problema está resolvido. É isso? Então, eu trouxe aqui uma historinha, eu acho que às vezes pequenas histórias traduzem muito do que a gente quer dizer. E eu acho que a gente pode fechar essa conversa mostrando de uma forma simples e rápida o tipo de atitude e o tipo de comportamento que vai fazer diferença para que a tal da transição planetária aconteça da forma mais feliz, mais suave, mais amena que for possível. E eu queria deixar esse vídeo para a nossa reflexão. Vamos ver? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Eu acho que está claro agora que tipo de atitude nós precisamos na nossa transição planetária. Estão todos convidados. Que Jesus nos abençoe, muita paz e um alô para o Rio de Janeiro, para a nossa Casa de Recuperação. Obrigado.